hoje, o que o Igor tenta trazer para a igreja que ele vive hoje, para a juventude dele, a respeito da rejeição? Tipo, com que olhos tu enxerga hoje a tua igreja nesse quesito de rejeição, assim, de amor próprio, amor mútuo dentro do corpo de Cristo? Cara, hoje a Sara Nossa Terra é referência nessa questão de acolhimento, principalmente de jovens que são rejeitados pela sociedade. Aqui na tua frente está alguém que nem os irmãos queriam mais ter perto. É louco demais. É louco demais mesmo, assim. E não é só a Sara Nossa Terra. Hoje eu acho que assim, a igreja Corpo de Cristo no Brasil cresceu muito nesse quesito. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma igreja que é extremamente ortodoxa quanto a ritos e preceitos e coisas e tal. Não vou. Então, exemplo. Tem uma igreja que é exatamente assim, que ela é extremamente rígida, mas isso era no passado, antigamente. Hoje em dia tu vê que mudou a liderança, entrou uma liderança mais jovem nessa igreja de maneira nacional e mudou a questão, por exemplo. O jovem que entrava naquela igreja, ele ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Ele só era aceito como membro quando ele conseguia, por exemplo, ir num culto com uma roupa social. Hoje em dia, tu vê gente pregar no mundo afora, cara. Na igreja do Brasil, como na igreja fora do Brasil, diversas placas de igreja. Pessoas com cara tatuada. Camiseta larga. Meu pastor esses dias foi engraçado. Esses dias nós estávamos falando sobre isso, sobre vestimenta. Eu estou no mercado, assim, andando e eu vi de costa. Eu reconheço pelo caminhar, mas olhando de costa estava de tênis, moletom, abrigo, parecia um skatista. Quem olhasse meu pastor aquele dia dentro do mercado não ia acreditar que ele era pastor. Tu, por exemplo, que convive com os jovens, ali a Grace Church, acredito que a gurizada deve ser tristilosa também. A bola de neve, cara, o que é a bola de neve? A bola de neve é o maior exemplo de pessoas que o estereótipo, lá fora a pessoa olhava e dizer isso aí não é crente não. E hoje, né, que isso era uma das principais rejeições que o novo convertido sofria dentro da igreja brasileira. Era vestimento, o estereótipo, a cara tatuada ou o braço tatuado, era muito estereotipado. Crente antigamente era aquele que estava com a Bíblia embaixo do braço, camisa social, terno e gravata. Hoje em dia não é mais assim. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Entender que a gente precisa ter uma vida transformada, né? Eu tenho uma frase que virou um bordão que é: a graça que não te transforma, ela também não te salva. Sabe? Às vezes a gente muda muito o nosso exterior, né? A gente até pode colocar uma roupa social, uma roupa mais bonita. Mas Deus, ele se preocupa muito com o nosso interior, né? Por isso que eu acho que ele bate numa tecla sobre Mateus 6,6, né? Que fala: vá pro secreto, fecha a porta do seu quarto, em secreto, tu vai ouvir o teu pai que também está em secreto, sabe? Então tu obter de Deus algo que tu precisa melhorar em ti. Porque às vezes a gente espera que um irmão, ou o Igor lá na igreja, ele venha derramar uma palavra, uma bênção sobre a minha vida, a respeito de que eu sou amado. Eu vou na igreja hoje para me sentir amado. Eu vou na igreja hoje para poder me sentir acolhido. A igreja tem que ser um símbolo de acolhimento, precisa ser um símbolo de a família, de corpo verdadeiro, mas também precisa ser um símbolo de pessoas que realmente entenderam o evangelho e precisam ser transformados. Essa pessoa que foi rejeitada nessa área, então é o seguinte, vamos trabalhar essa área que ela foi rejeitada. Qual que é a tua carência? Todo mundo tem uma carência. Cada um tem a sua carência. Alguns são amizades, outros são relacionamentos, outros são amorosos, alguns são paternos, maternos. Alguém sofre de alguma carência, né? Jesus, quando ele passa a estadia dele na terra, que foi curta, 3 anos, as pessoas queriam saber dele, os discípulos de João, ele disse assim: tu quer saber de mim? Vem e me segue, sabe? Anda perto. Sabe? E o que o Igor hoje tenta trazer para a juventude, para perto dele, assim, cara, eu passei por isso, tu não precisa passar por isso. Vamos por aqui, porque aqui o caminho é mais fácil. Não quer dizer que Deus ele tem um chamado individual para cada um, mas a gente precisa aprender com aqueles que já aprenderam com aquilo que a gente não precisa passar.
né? E a rejeição é uma delas, né? Por exemplo, tu falou aqui, a gente trouxe, eu vou levar um projeto lá pro meu pastor, sabe? Por que tu vai chegar direto no pastor? Por que tu não conversa antes com outras pessoas para tentar talvez amadurecer, orar, jejuar em prol daquele projeto, para entender se realmente é o tempo de colocar em prática o projeto? Eu te falei do podcast desde 2016 que o podcast vem sendo trabalhado. Não é apareceu hoje, mas faz tempo que tem sido trabalhado. Então, eu creio que a rejeição também é algo assim, que a pessoa não pode simplesmente, não é algo que a pessoa starta. Tu falou assim, eu fui curado no processo, sabe? Mas tu teve perseverança para enfrentar o processo. Como é que a pessoa tira a força para enfrentar o processo de uma rejeição? Que nem tu falou, tipo, até mesmo dentro da igreja, sabe? Como é que, onde tu encontra força para realmente enfrentar a rejeição, sabe? Qual é a estratégia para o cara buscar uma como é que eu vou falar assim? Uma estratégia para te buscar um refúgio para rejeição? Cara, eu acredito que assim, quando tu entende o que é, melhor, vou falar numa linguagem mais bíblica, quando tu enxerga o gigante é mais fácil de tu acertar a testa dele. Quando é que eu entendi, como é que eu posso entender a rejeição e perceber que ela não é um mimimi, mas que ela também não é algo pessoal. Por exemplo, ela não é algo que quando eu sou rejeitado, não é que eu sou fraco, mas também não é que as pessoas não gostam de mim. Eu preciso entender o porquê quais são os efeitos que essa rejeição está causando em mim. Por exemplo, de maneira fisiológica. De maneira fisiológica, de tanto tu ser rejeitado, cara, tu já não consegue mais enxergar oportunidades como oportunidade. Toda vez que surge uma oportunidade, tu já não pensa mais com aquilo como positivo, tu já pensa direto no problema. Por exemplo, de tanto tu ter sido rejeitado por relacionamentos e nunca deu certo, Deus coloca uma varoa na tua vida, tu não consegue ter um relacionamento saudável com ela, tu sufoca ela emocionalmente porque tu pensa que tu vai ser traído, porque antes tu já tinha sido. Quando surge, por exemplo, uma oportunidade de emprego, de tanto tu já ter sido rejeitado, porque aquilo afetou teus neurônios, aquilo afetou a tua maneira de ver o mundo, tu já não consegue mais trabalhar de maneira produtiva, porque toda vez que tu vai fazer algo, toda vez que tu vai apresentar quem tu é, tu já fica com o pé atrás. E a pior coisa que tem é quando tu vai trabalhar com alguém, por exemplo, que não acredita em si mesmo ou que faz as coisas se travando, né? Então, qual é a estratégia que eu posso desenvolver para mim superar a rejeição? A primeira coisa, cara, é o autoconhecimento. Eu preciso saber se eu estou sendo rejeitado porque eu tenho sido uma pessoa que tenho feito um trabalho meia boca. Eu acho que a primeira coisa, cara, é a autorresponsabilidade. Não dá pra tu dizer assim, o fulano é rejeitado por todo mundo porque ele é a ovelhinha negra, ele é o patinho feio. Não existe isso aí, cara. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre rejeição é que nunca é pessoal. Quando é pessoal, tu vai saber que é pessoal porque é aquela pessoa que tu já não te dá muito bem e tal, e aí tu nem te importa tanto. Agora, por exemplo, rejeição no trabalho, rejeição na igreja, cara, faz uma autoanálise. Será que teu pastor não está, na verdade, ao invés de estar te rejeitando, será que ele não está te protegendo, por exemplo? Quando ele não te dá uma oportunidade? Será que ele não está vendo que, se eu der oportunidade agora para ele... Portanto, a própria Bíblia diz, não deixa não deixa os crentes novos tomar cargos altos na igreja, porque senão eles vão vir a pecar. É a mesma coisa. Aí no trabalho, será que teu gerente que fez faculdade, fez pós-graduação, estudou, trabalhou, será que ele não sabe que se ele te der a oportunidade ali, talvez tu não vai aguentar o tirão? É a mesma coisa, cara. Parece que assim, eu traria uma solução, porque geralmente livro de autoajuda a gente pensa que é isso. Livro de autoajuda, mas isso aqui não é um livro de autoajuda, isso aqui é um livro de ajuda do alto. Não é autoajuda, é ajuda do alto. É um livro que vai te fazer tu ter humildade para parar de olhar para os outros e dizer assim, cara, ninguém gosta de mim, porque isso era eu. Por isso que eu estudei sobre isso e escrevi isso, porque eu era essa pessoa chata, ninguém gosta de mim, ninguém me dá oportunidade, porque eu sou patinho feio. E aí quando eu parei, eu sentei com Deus, e aí o próprio Deus falou para mim assim, Igor, por que tu não se olha um pouco?
Será que tu não tá se achando demais? Será que tu não se acha demais? Porque até pra sofrer tu se acha, cara. Até pra sofrer tu se acha, tu acha que tu é o mais sofredor. Será que tu não tá se achando demais, cara? Pô, analisa um pouco. Vê que nem todas as rejeições, cara, vêm pra te destruir. Elas são um convite pra tu te aperfeiçoar. Eu, por exemplo, eu já fui rejeitado, entendeu? Em provas de redação. Eu queria muito tirar uma nota X numa redação, e eu não passei para aquela oportunidade porque minha redação foi muito ruim. E eu peguei e comecei a estudar, cara. Eu comecei a melhorar a minha oratória, comecei a melhorar a minha escrita para poder receber a oportunidade. Por exemplo, tu quer passar no vestibular, se tu quer passar num concurso público, se tu não estudar, não vai melhorar. E aí quando tu tá com a cabeça desregulada, porque tu foi muito rejeitado, tu tá com a cabeça desregulada, tu roda numa prova de um concurso público e tu acha que aquilo foi pessoal. Aí tu desiste, nunca mais eu vou fazer essa prova porque eu nunca vou conseguir. Mas não é assim, cara. Na verdade, quando tu não atinge um objetivo, é uma oportunidade que a própria vida que Deus está te dando para tu melhorar. É uma oportunidade que Deus está te dando para tu melhorar. Amém. Cara, a gente tá chegando ao fim. Eu vou pedir pro meu irmão aí, pro meu amigo, ele deixar um blá, que nem a gente fala pra gurizada, né? Pra essa juventude que tá chegando hoje, que ainda não entendeu o seu chamado, que talvez acredite que é rejeitado dentro ou fora da igreja, ou por alguém, né? Como fazer essa autoanálise, como realmente virar esse start, essa chave pra começar a olhar pra dentro de si mesmo aí. Cara, a primeira coisa a respeito de chamado de Deus, a respeito de servir dentro da igreja e se tu se sente rejeitado, que foi também o que virou a chave dentro de mim, é entender que nunca é sobre nós. Aquele versículo que a gente conhece famoso, que ele cresça, que eu diminua, ele é perfeito quando se trata de rejeição. Quando a pessoa ela não está dando a verdadeira importância que deveria dar, quando tu chega, por exemplo, para pregar o evangelho para ela não está rejeitando tu. Ela está rejeitando a palavra. Quando tu entende isso, tu tira esse peso de ti. E aí tu sabe que tu é só um vaso, como o apóstolo Paulo nos ensina. A gente é um vaso de barro. A preciosidade está dentro de nós. Então quando a pessoa não ouve, por exemplo, eu conheço pessoas que amam pregar, pessoas que são excelentes, assim, afiada com a Bíblia, mas elas não conseguem, por exemplo, sentar do lado do ônibus de uma pessoa e falar porque elas têm medo da pessoa rejeitar ou xingar elas. Por quê? Porque elas ainda acham que é delas que estão falando. Ah, não, mas é elas. Tu já viu aquela história, tipo assim, eu vou orar e vou jejuar para mim pregar antes, para mim poder me preparar. Claro que tu tem que orar, tu tem que te preparar, mas a palavra, geralmente, isso já aconteceu comigo, na maioria das vezes acontecia, geralmente quando tu sobe no altar, tu tá com o teu sermão completinho ali e tu tá lendo os tópicos e não vem do nada, não é do nada, entre aspas, né? Sim, vem sim, sempre a revelação na hora. É a mesma coisa, irmão. Quando Deus quer falar, cara, e Ele vai te usar, essa é a ideia. Não tem que ter medo da rejeição, porque a pessoa não está te rejeitando. A pessoa estaria, na teoria, rejeitando o próprio Deus. Então, assim, o que tu pode fazer por misericórdia e por amor é simplesmente continuar fazendo. Continuar semeando. Não pare. Não pare, porque quanto mais tu semeia, mais tu colhe. Desistir não é uma opção. Não, desistir não é uma opção. Então, gente, compartilha, nos segue aí nas redes sociais. Provavelmente aí a gente vai estar com os cortes prontos. Muito obrigado para você que ficou com nós até agora. O homem tá aqui num suador. Deus abençoe. Falou. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Tá? É nóis.